Bom, o meu contato com a leitura começou um pouco tardio. Eu, após o ensino médio, após o término do ensino médio, foi que eu entrei em contato inicialmente com a literatura brasileira, mais para fazer trabalho. Os professores na faculdade começaram a exigir um pouco mais, eu tinha que comentar livros e tal. Então eu comecei a ler mais ou menos na pressão. Mas além do fato de fazer o trabalho, eu comecei a gostar realmente da leitura, das histórias, a recontar. Comecei a conversar com pessoas que também liam e que compartilhavam de certas. E a partir daí eu comecei a variar temas. Então eu lia de tudo, eu lia romance, literatura de cordel. Literatura de cordel foi essa eu lia quando criança, quando pequeno. Assim que eu comecei a ler, aprendi a ler. Meu pai gostava muito, então ela me deu base para ler com mais influência, com mais rapidez. Agora essa questão mais formal, a leitura mais formal no sentido da palavra, né? Livros longos, livros bem em prosa, foi após o ensino médio. E aí, como eu falei, eu lia de tudo. Algumas leituras, romance, literatura, ficção, enfim, tudo. Certo, então o que funcionou a leitura para mim, né? Eu lembro quando eu tinha pelos 6 anos de idade, foi quando eu comecei a alfabetização, né? Então eu não sabia ler. E eu lembro que a minha mãe ficava tirando sarro de mim, né? Dizendo, ó, a vizinha já sabe ler e tu aí nessa penando, né? Pra falar pequenas palavras, né? Pouquinhas, casa, essa coisa, isso só letrando mesmo, né? Então isso eu já ficava meio chateado. Isso é o que já inicialmente impulsionou, né? Era um motivo assim banal, né? Mas serviu. E posteriormente ingressar na universidade, né? História, ele tem que fazer uso da leitura constante, para ampliar o leque, conhecimento e leitura de mundo mesmo, né? Então foi isso que basicamente impulsionou a leitura para mim. Bom, o que me motivou a leitura foi a questão de trabalhar com o livro. Quando eu passei a trabalhar na biblioteca, o fato de estar perto, de estar pegando em alguns livros, fez com que me chamasse a atenção. Me chamou a atenção e a partir do momento que eu comecei a ler a questão de as literaturas, que são histórias engraçadas, comecei a ver que era melhor do que alguns documentários, de ver sempre o que os outros passa, apesar de ser uma outra pessoa que passou, mas que mostrava uma história, um tempo, uma realidade diferente da que eu conhecia, e com isso me chamou a atenção. Foi daí que eu comecei a ler. Que peso a leitura tem na formação dos nossos alunos? Aquela leitura espontânea, aquela leitura desvinculada muitas vezes da escola. É uma suposição nossa que os alunos que têm uma leitura extraescolar, eles podem ser melhores alunos na sala de aula. Será que os professores que estamos cotidianamente na sala de aula percebemos isso na vida desses alunos que leem? Bem, no meu ponto de vista, com relação aos alunos que leem e com relação aos alunos que não leiam, é muito simples. Você pode observar que as crianças que leiam mais, que têm esse contato maior com o livro, alguns conteúdos, ou melhor dizendo, todos os conteúdos que é necessário ter uma leitura, eles vão ter um entendimento muito mais rápido pelo fato desse contato constante. Já o aluno que não tem esse contato com os livros, que leem por a metade, muitas vezes não leem, tem até de certo modo alguma dificuldade para ler, ou não levem em consideração e não tem esse hábito de leitura, a gente observa que o desenvolvimento dele é um pouco menor do que esse que lê. Eu penso, e quando eu penso eu tenho certeza que o aluno, enquanto leitor, ele só tem a ganhar ao seu desenvolvimento. E esse aluno que não lê, esse aluno que muitas vezes é fadonho no que faz, é preciso que o professor motive-o para que esse hábito de leitura seja constante. Em relação a quem lê ou deixa de ler, sem dúvida, o que lê se sobressai muito melhor em quaisquer questões da vida. A
gente percebe que aqueles alunos que são mais interessados em aprofundar o assunto que a gente passa em sala de aula, e até o assunto não só do que está no livro didático, né, mas dos paradidáticos e internet mesmo, e por aí vai, eles são muito mais ligados, né, no mundo, certo? Então eles têm uma compreensão muito mais apurada, né, da realidade na qual eles estão inseridos. E aqueles que desprezam totalmente a leitura, você percebe que eles ficam meio baleados, né, ficam meio perdidos até mesmo em relação a um tema que é simples e que está em evidência, né? Ele não tem capacidade de diferenciar ou pelo menos, né, de perceber o que é inteligível, né, em relação àquele assunto. Às vezes o indivíduo vê uma matéria no jornal e assiste ali ela todinha, e no final da matéria, se o pai ou a mãe perguntar para ele de que se tratava a matéria, ele vai dizer que não sabia, né? Estava assistindo, mas estava assistindo por assistir, né? Então, na verdade, o aluno leitor, ele tem uma capacidade muito maior, né, muito mais afinada de entender, né? E de certo modo, né, a leitura é isso, é você tá ligado com o mundo em sua volta, né? A partir da leitura que você vai perceber e vai conseguir entender esse mundo em sua volta, né? Então, esse eu acho que é um dos principais recados que a gente pode passar em relação ao aluno leitor, né? Que a gente percebe, né? A gente mexe com esse aluno. O aluno que lê mais, ele sabe mais, ele aprende mais. A diferença é que o aluno que lê mais, ele tem até a produtividade dele, né? É muito mais do que um aluno que não lê, até porque a leitura é a chave para o conhecimento. Então, esse aluno que vai estar lendo sempre, com frequência, consequentemente ele vai estar obtendo mais informações, vai estar mais adequado à realidade, né, na sala de aula. E o aluno que não lê, com certeza ele vai estar para trás, né? Ou seja, ele vai acabar ficando para trás, porque ele não vai acompanhar o aluno que tem o hábito de leitura com frequência. Perceptiva é clara, até porque o aluno leitor, ele tem uma linha de raciocínio mais rápido do que o não leitor. E quando o aluno é leitor, ele sempre tem um argumento a favor ou contra o teu pensamento em qualquer linha educacional, seja em qualquer área, por matemática, português ou qualquer outra área. O não leitor é apático, é na verdade só um recebedor de transmissão que na verdade não fica nem um pouco do conteúdo dentro de si. Enquanto o leitor não, o leitor é mais tem um pensamento próprio e não fica apenas no que o professor diz. Eu percebo que assim, a diferença que é marcante do estudante que é leitor para o que não é a forma como ele se expressa. Então você vai perceber que o leitor é aquele que se expressa melhor, que fala melhor, que quando ele vê algo, no caso a questão, né, de que não é a leitura do papel, é a leitura do mundo, né? O papel está ali, está cravado no papel ali o mundo, seja em aspectos históricos, geográficos, na matemática, a geometria. Então está ali no papel, então ele vai ler o que já existe no mundo, e aí esse aluno, esse estudante que é leitor, ele, como o Rodemari falou, ele tem uma capacidade enorme de entender, e quando entende, ele vai passar aquilo que ele entende de uma forma muito melhor do que aquele que não entende, do que aquele que não tem leitura, que não tem o hábito da leitura. Então o estudante leitor, ele tem essa marca aí de saber se expressar. Qualquer pessoa que tem o hábito da leitura, ela vai, por exemplo, ter o vocabulário, ela vai saber usar as palavras corretas, vai saber se expressar nos mais diversos níveis, né? Por exemplo, ela vai saber usar a linguagem vulgar, vai saber falar com um colega, mas também vai saber se portar, por exemplo, na frente de um juiz, numa audiência, numa consulta ao médico, saber explicar, por exemplo, o que ele está sentindo, porque ele vai usar várias palavras que o hábito da leitura foi que deu a ele essa condição de saber se expressar. Então, eu vejo que o aluno, o estudante leitor, é aquele que sabe se expressar muito bem, e ele mostra isso. Ele não tem, por exemplo, já que ele está tão aberto ali para a leitura do mundo, ele também não vai ter muita vergonha, não.
Então, claro que a gente às vezes vê os estudantes que são assim, né, introspectivos demais, mas a maioria deles que tem esse hábito da leitura, esse hábito faz com que ele se abra mais para o mundo, inclusive para a questão da expressão. Seja ela oral ou até sem ser oral, ser a expressão corporal, por exemplo, o uso do vocabulário dele e da expressão corporal dele, por exemplo, no teatro, que pode ser uma ferramenta para ele se expressar e ele expressar aquilo que ele sabe. Isso na escola alguns professores usam, né? Então eu percebo que o estudante leitor ele é um grande comunicador. Se formos analisar, comparar um aluno leitor daquele aluno que só lê durante a aula, seja ela de história, seja ela de português, ciências, se você for comparar o desempenho daquele aluno que tem o hábito de ler com esse que geralmente só lê na escola, você percebe que ele tem uma visão mais ampla, não só da disciplina que naquele momento está sendo ministrada a aula, mas ele consegue fazer um intercâmbio entre a aula, né, entre as aulas, entre as disciplinas. Por quê? Porque nós sabemos que durante a nossa vida escolar, todas as disciplinas estão interligadas, que uma complementa a outra. Você não estuda a língua portuguesa de forma isolada, ela é contextualizada com outras disciplinas. Então, aquele aluno que tem essa visão, que tem esse hábito de ler, com certeza ele se diferencia dos demais por essa visão mais ampla, né, que ele tem da realidade. Isso influencia, né, dentro de sala de aula, uma vez que os alunos que trabalham, né, os textos, trabalham a interpretação, né, e os alunos que têm realmente esse gosto pela leitura e essa diversidade, convívio com essa diversidade de textos, proporciona, né, uma maior capacidade, né, de abstração, né, que hoje é muito difícil a gente encontrar na grande maioria, né, dos adolescentes, uma vez que buscam, né, as respostas prontas. Hoje o pensar está muito mais difícil. Eu sou professor há bastante tempo já, alguns alunos aqui passaram por mim, e o que eu posso falar sobre os alunos leitores é que a leitura, né, aqueles alunos que leem mais do que simplesmente para fazer a tarefa, né, que leem realmente, que levam o livro que o professor indica para casa, lê aquele livro e comenta com o professor, esses alunos eles têm uma facilidade maior de organizar o pensamento, de defender uma ideia, de contra-argumentar, eles têm facilidade em escrever, têm facilidade em memorizar determinadas aulas, determinado tipo de conteúdo. Nas apresentações de trabalho se saem sempre melhores, porque, como eu falei, a leitura ela estimula, ela desenvolve a oralidade, ela faz com que você tenha consciência do que está falando. Então o aluno leitor, ele leva uma certa vantagem àqueles mais, digamos, preguiçosos, ou que lê o mínimo do mínimo para responder determinada tarefa. Ele leva uma vantagem com relação a isso. Melhora o argumento, o senso crítico, né? A teima dele é uma teima fundamentada, ele realmente quer mostrar o que acredita, né? Enfim, ele focaliza o que quer falar e de uma forma mais racional. Bom, a principal diferença entre o aluno leitor e aquele não leitor é o leque de conhecimento que ele já traz na bagagem, né? Quando você aborda um tema em sala, ele já relaciona com outras leituras que ele tem, então faz essa interdisciplinaridade, né? Então aumenta o conhecimento. E o aluno não leitor vai ficar sempre boiando, vai ficar sempre à mercê do professor, não vai estar fazendo o link, né, com o conteúdo, não vai gerar novos conhecimentos com facilidade.